Então, pessoal, vamos iniciar aqui o estudo de quarta-feira dessa segunda lição desse segundo trimestre de 2018, que tem como tema geral Daniel e o tempo do fim. Na quarta-feira traz como tema do dia conversão dos gentios. Nas entrelinhas aqui nós vamos explorar somente uma linha do tempo, né? Desde o rei Nabucodonosor até o rei Belsazar. Vai lá. Então vamos lá. É o seguinte, a gente tem que... Primeira coisa, tem dois Nabucodonosor. Tem o Nabucodonosor I. Essa entrelinha é legal. Tem o Nabucodonosor I, 1127 a.C. até 1105 a.C. O reinado de Nabucodonosor I, ele termina com uma derrota para os assírios, chamado Primeiro Império Babilônico. E o reinado de Nabucodonosor II, em 562 a.C., ele começa com a vitória de Babilônia sobre os assírios. O pai dele, no caso. Isso. Muitos entendem que esse nome Nabucodonosor aqui, ele teria sido um nome utilizado pelos historiadores, mas outros entendem que na verdade não, seria realmente uma transliteração viável. Vamos fazer uma linha aqui, né? Para a gente entender pela que transição de poder que Daniel passou. Nabucodonosor II, aí vem Evil-Merodach, ele reinou 2 anos apenas. E depois veio Meriglissar, de 559 a 555, mais ou menos 4 anos. E aí vem Nabonido, 555 até 538. Daí quem está lendo a Bíblia junto com o estudo vai, pera lá, Nabonido, onde é que está aí o Belsazar na história? Conta a história, se realmente foi isso que aconteceu. Nabonido seria casado com Nitocris, que seria viúva de Nergal-Sharezer. E esse seria o pai biológico, vamos dizer assim, pai de Belsazar. Belsazar não era o primeiro no reino, era o segundo. Né? Então Nabonido seria o primeiro, por ser casado com... E essa Nitocris, ela seria filha de Nabucodonosor II. Então veja bem, o neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele seria o segundo no reino. E Nabonido seria talvez o padrasto, alguns até entendem que seja o pai, então adotam toda essa primeira linha que eu trouxe. E Nabonido seria o primeiro. E ele provavelmente não estaria ali, ele estaria viajando pelo império ou alguma coisa do gênero. E a gente vê o seguinte aqui, a gente vê a diferença aqui na quarta-feira entre Nabucodonosor e entre Belsazar. Nabucodonosor, ele passa por uma megalomania, vamos dizer assim, em função daquilo que aconteceu, e ele cai em estado de loucura, né? Ele é tomado por um animalismo, vamos dizer assim. Ele passa com os animais. Daniel interpreta o sonho dele, que é aquele sonho das árvores, né? Aquela árvore que cresce, mas fala que depois de 7 tempos o reino seria devolvido a ele. Tudo isso efetivamente acontece. E essa parte propriamente aqui do livro de Daniel, muitas pessoas interpretam assim: foi Nabucodonosor que escreveu. Eu já ouvi. Tem muito dessa interpretação. Aceitável. Ocorre que estaríamos também aceitando que Nabucodonosor sabia aramaico. Muito provavelmente, o que pode ter acontecido, eu acredito mais nessa segunda linha, Nabucodonosor narra. Para um escriba? Narra para um escriba, que provavelmente esse escriba, Daniel, tenha servido de escriba. Então, Ricardo, já que você tocou, né, que tem partes do livro que estão escritas em aramaico, partes em hebraico. Quais são essas partes? Quais são essas partes? Qual é a estrutura, então, do livro? Então, vamos lá. A gente tem lá do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4, está escrito em hebraico. Inclusive, para eu ler até ali, estava uma maravilha, né? Aí o pessoal fala que o aramaico é igual ao espanhol. Não é não. É um torto, não consegui entender nada. Daí, depois, do capítulo 2... até o capítulo, do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28, está em aramaico. E daí do capítulo, daí em diante, do capítulo 8.1, que é o início do capítulo,
Daí em diante está tudo em hebraico. Agora, qual é a razão disso? O aramaico era a língua comercial e também era a língua da diplomacia. Então, veja bem, a gente tem ali uma estrutura do livro de Daniel. A gente vai lá, capítulo 1, Daniel cativo, é uma estrutura histórica, até tem algum viés profético, mas é preponderantemente histórico. Capítulo 2, o sonho do rei. Capítulo 3, os jovens na fornalha. Capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Depois, capítulo 5, tem a queda de Babilônia. Capítulo 6, Daniel no Cova dos Leões. É muito mais histórico. E aí, do 7 em diante, começa uma tonada mais profética e uma tonada e um pedaço ainda que é selado. Nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Muitos entendem que o fato desses capítulos estarem em aramaico é que era um texto que também era relevante para outros povos, para outras culturas. Veja bem que era a linguagem utilizada no comércio e era a linguagem utilizada na diplomacia. Então era um livro que na época guardava uma relevância para os goim, para os estrangeiros, para os outros povos. Legal. Na quarta-feira, né, conversão dos gentios, vale notar que tanto Nabucodonosor quanto Belsazar eram gentios. Né? Depois Dario também. Dario, então, e um detalhe também interessante, né? Nós temos muitos mártires na história da igreja. E aqui a gente vê Misael, Ananias e Azarias, eles sendo libertos. Eles foram libertos por quê? Você acha que se eles queimassem na fornalha, eles não seriam salvos? Eles seriam salvos. A salvação está para eles, a salvação para a vida eterna. Tanto é que depois eles tiveram uma vida e pereceram. Eles não teriam tido condições de influenciar o tanto que influenciaram. Então eles foram preservados por misericórdia a quem? Por misericórdia do próprio povo ao povo e a que recebeu a mensagem. Encerramos aqui as entrelinhas então de quarta-feira, Convenção dos Gentios. Novamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê seu joinha aí, ou seu joião, né, Armstrong? Deixa o joião grandão. Ativa o sininho. Ativa o sininho, porque está tendo problemas aí com o YouTube, algoritmo e tudo mais. E se tiver algum comentário sobre esse tema, deixa aqui embaixo. Pessoal, nos vemos então no tema de quinta-feira.